Vamos agora falar do Cruzeiro, porque a derrota pro América na Arena do Jacaré gerou atrito com os torcedores. Mais uma dor de cabeça pro Ronaldo, que tá vivendo uma relação de altos e baixos com a torcida. O amigo é cruzeirense? Sim. Cadê a camisa? A camisa tá meio complicado usar, viu? Mercadoria mais rara hoje foi uma camisa do Cruzeiro nessa rua. É? Bom, hein? O que é que o senhor falou antes do jogo? Ah, não lembro não, mano. Ele tá dando uma de doido aí, não? Tá dando de bobo. Puro suco de relacionamento esses dois. Você ama a pessoa, mas se estressa às vezes e não larga de jeito nenhum. Que o diga o apaixonado Ronaldo Nazário. E não é papo sobre o noivado anunciado nas redes sociais em janeiro. O entrelaço em questão é com a torcida. E o momento é aquele pós-discussão. Em Sete Lagoas, ele foi xingado durante a derrota pro América. Respondeu pela internet, dizendo que estava triste. O torcedor não tá esperando demais do Ronaldo, sem o Ronaldo ter prometido nada, não? Eu acho que o Ronaldo foi até uma salvação, né? O pessoal tem que ter mais consciência, né? No começo, paixão fulminante. Quem estiver procurando a camisa de número 9 do fornecedor oficial do Cruzeiro, por enquanto não vai achar, não. É o efeito Ronaldo Nazário. Aí veio a primeira crise. Reconciliação. Paz e tranquilidade. Só tenho a agradecer essa lealdade, esse amor com o Cruzeiro. Até surgirem novas cobranças. Só era um amor danado, daqui a pouco tá o diante xingando o cara. É porque o Ronaldo falou que ia 50 mil sócios, ele ia arrumar com a camisa 10 do Cruzeiro. Então me diga que número é esse aí nas costas de Nicão? O Ronaldo chegou vendendo ilusão pra todo mundo. Quero repetir aqui, ninguém falou que a gente ia disputar a Libertadores, que a gente ia ganhar título. Ninguém falou isso, ninguém mentiu pra vocês, ninguém iludiu vocês. O torcedor quer o time voando logo de cara. Remontagem de elenco no campeonato estadual, time oscilando, derrota por 2-0 pro América na primeira semifinal. Só tem que lembrar que o Cruzeiro ainda não disse adeus. Não adianta também sofrer por antecipação, porque nós vamos sair dessa situação, eu garanto pra você, nós vamos sair dessa situação. Eu amo o meu Cruzeiro do jeito que ele é. Tem como largar, né? Tá no coração, hein? Não tem como não. Você conta pra gente de novidades na Toca da Raposa, que tá meio misteriosa, viu, Rafa? Pra falar desse Cruzeiro que realmente, Pedrão, você segue bem misterioso, né? Vamos dizer assim. Também o Cruzeiro tá tentando ficar um pouco mais quietinho e aí trabalhar, porque tem que trabalhar muito mesmo, para poder mostrar mais pro torcedor que tá desconfiado e preocupado, principalmente, né? Com o futuro do time. Trouxe aqui na abertura a derrota que teve o Cruzeiro no TJD, o torcedor vai se lembrar, ainda incidentes do clássico contra o Atlético, bombas, chinelo, tênis, isqueiro, muita coisa arremessada no gramado, e o Cruzeiro no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, foi punido com a perda de 2 mandos de campo, mais multa de R$20 mil. E aí o Cruzeiro recorreu, pediu efeito suspensivo, e ontem à noite o efeito suspensivo foi negado. O julgamento ainda não tem data para acontecer, não foi marcado ainda. Então, o que o departamento jurídico do Cruzeiro nesse momento faz? Ele analisa se vai pedir ressalva dessa decisão do recurso do Cruzeiro, que pediu esse efeito suspensivo, ou se vai entrar já no STJD, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que aí é um órgão superior, né, para poder entender e amenizar essa pena que o Cruzeiro entende que foi um pouco pesada, na opinião dos dirigentes do Cruzeiro. Ainda fruto do clássico, né? Então o Cruzeiro sentindo ainda o peso da mão da justiça. E aí o Cruzeiro fica muito preocupado, Pedro, porque, e até fica também um alerta pro torcedor, né? Porque o Cruzeiro foi punido pelo TJD de Minas Gerais, e aí a punição vale para um raio de 50 quilômetros da praça onde aconteceu o jogo, mas o episódio se repetiu, por exemplo, em Sete Lagoas, que é um possível estádio
apesar de tudo que aconteceu, o torcedor teve dificuldade para poder chegar no estádio, teve problemas com acesso ao banheiro, inclusive banheiro sem luz, muitos relatos de dificuldade para entrar também no estádio, né? Mas se por acaso o Cruzeiro pensar em mandar jogos do Brasileiro na Arena do Jacaré, isso se repetir, pro brasileiro seria diferente, porque a punição vale para um raio de 100 quilômetros. Então aí o Cruzeiro seria punido de uma forma mais pesada. Então já fica o pedido aí pro torcedor. Nem sei se dá para falar que quem leva bomba pro estádio é torcedor, né, Pedro? Não, e pior ainda é quem deixa entrar, né? É a revista, que a gente sabe que não acontece, porque todo santo jogo tem algum momento que qualquer torcida estoura uma bomba na arquibancada aqui em Minas Gerais. Seja do Cruzeiro, seja do Atlético. A do América a gente não vê muito isso acontecer, não. Estádio mais acanhado, um outro perfil de torcida também, mas isso acontece recorrentemente. Com relação aos copos atirados, e você citou bem, né, que acontece de novo em Sete Lagoas, é a própria torcida quem vai pagar o pato. Então os torcedores precisam fazer o esforço maior de ajudar a identificar quem está atirando os copos no campo, porque a gente está vendo aí o reflexo disso. Se há reclamação de que o Cruzeiro não joga no Mineirão, de que o Cruzeiro não joga em casa, não joga em Belo Horizonte, por que a torcida está contribuindo com isso, né? E aí os números mostram que ter jogado no Independência, pelo menos financeiramente, foi bom, porque o Cruzeiro, com mais de 19 mil torcedores no estádio, teve uma renda líquida de mais de 400 mil reais. Então, lucro de mais de 400 mil reais para esse jogo que aconteceu na Arena do Jacaré. É o que vai acontecer nos próximos jogos do Cruzeiro? Ao que tudo indica, não, porque o Cruzeiro tem um acordo com a América para poder jogar no Independência, e aí esse acordo não aconteceu, porque o América não poderia jogar na condição de visitante no estádio. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, ou se entraria talvez até o Mineirão na história, se o Cruzeiro conseguiria se acertar com o Mineirão. Enfim, o brasileiro começa só em abril, e aí até lá, quem sabe, a gente tem uma mudança aí nesses episódios. E aí é esperar para ver o que o Ronaldo vai fazer nesse sentido. E por falar em Ronaldo, ele esteve presente ontem num programa nacional, o De Noite, com o Danilo Gentili, falou de vários assuntos, falou inclusive da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, elogiou a gestão dela, deu uma cutucada, ela falou que o Corinthians, que o Palmeiras não tem mundial, né? Tem uma referência muito grande com o Corinthians, já jogou por lá, então fez essa brincadeira, mas é claro que falou também do Cruzeiro, disse que vai ressuscitar, contou que foi uma oportunidade boa, a SAF, e aí quando surgiu essa oportunidade, ele que nunca pensou em ser treinador, mas não queria se afastar do futebol, entendeu que essa seria uma boa oportunidade, e aí tomou frente da gestão da SAF do Cruzeiro e disse que vai ressuscitar, reafirmou, vai ressuscitar o Cruzeiro. Pra gente falar de campo agora, treinamento, né, Pedro? O Cruzeiro fez o segundo treinamento, e a gente vai lembrar que o Cruzeiro tem um dia a mais de preparação. Por quê? Porque o jogo contra o América, o primeiro jogo, foi no sábado. E agora o jogo é no domingo, então o Cruzeiro treina até o sábado. Então tem um dia a mais, Paulo Pezzolano, para poder encontrar um time que possa entender um pouquinho melhor a filosofia de jogo do Uruguai e toda a sua comissão. E aí, dentro de campo, a gente mais uma vez não viu o Daniel Júnior. Daniel Júnior, que atuou pela última vez na vitória contra a Caldense por 2-1. Aliás, foi muito bem, né? Fez gol, participou do segundo gol, sofreu o pênalti que o Bruno Rodrigues fez. O Cruzeiro venceu naquela oportunidade por 2-1, mas ele sofreu uma entrada muito dura do zagueiro da Caldense, o Sueliton, que só foi expulso com a ajuda do VAR, e aliás foi um livramento quase pro Daniel, né? E porque o próprio Sueliton falou isso no Instagram depois, né? Pedindo desculpas. Foi muito forte, né? Foi. Muito forte a entrada. Mas enfim, aí o Daniel Júnior segue ainda de fora, não participou do treinamento, ainda sente dores, foi reavaliado, fez outro exame, o exame não apontou nenhuma lesão mais grave no tornozelo esquerdo do jogador, mas ele ainda sente dores, então não dá para treinar, ele segue afastado, pelo menos por enquanto. Vamos esperar para ver se ele treina, tem até o sábado, como disse o Pezzolano e todo o time do Cruzeiro, para poder treinar, então mais 4 dias aí de treinamento, se a gente for tirar hoje terça-feira, né? Mais 4 dias de treinamento até o dia do jogo. Então vamos ver se o Daniel consegue ainda participar de alguns treinamentos para poder seguir.
A notícia boa foi a participação do Marlon, né? Que foi apresentado sexta-feira, lateral esquerdo que estava na Turquia. O Cruzeiro contratou ele por uma temporada para poder brigar por posição pela ala esquerda ali, vai disputar a posição com o Kaique. Tá muito afim de jogo o Marlon, né? Já estava jogando na Turquia, inclusive no domingo atrasado participou, viajou com o time que jogou contra o Besiktas, participou, então vinha atuando. Problema, ritmo de jogo não deve ser problema pro lateral que chega para poder ajudar o Cruzeiro nesse momento tão delicado. Ainda falando de outras opções, o Richard, que tá há mais de uma semana já na toca, volante que estava no Ceará, e tá tudo certo com ele. O Cruzeiro não tem pressa para poder assinar com o jogador, porque ele ainda não atuou esse ano. Então, precisaria de um tempo maior para poder cuidar da parte física e ficar no mesmo nível dos seus companheiros. Então, o Cruzeiro não tem pressa para poder anunciar, pelo menos por enquanto, pro Campeonato Mineiro. Realmente o Richard não deve ser aproveitado ainda, já que não atuou esse ano. O Cruzeiro segue no mercado. O principal objetivo da diretoria do Cruzeiro é a zaga, né? Hoje conta só com 2 jogadores pro elenco. O Neres segue machucado, lesão na coxa direita. Então hoje conta só com o Lucas Oliveira e o Reinaldo. Tem também o Pedrão, que é um garoto da base, mas ainda não jogou. O Cruzeiro também avalia a situação do Juan Santos. O torcedor vai se lembrar que até chegou a participar do ano passado na goleada contra o Novo Horizontino por 4-1. Ele chegou a atuar. Ele é filho do Narciso, aquele mesmo Narciso, jogou no Santos. Então o Cruzeiro, a diretoria, o staff do Cruzeiro vê com muito bons olhos o futuro desse jogador. Então pode ser aproveitado, já pensando nessa parte final. Não foi antes porque ele vinha de lesão. Fez uma cirurgia e até foi relacionado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então pode ser que ele ganhe mais oportunidade, e o Cruzeiro se preparando para fazer essa segunda partida da semifinal, que é muito difícil, né? O Cruzeiro precisa reverter uma derrota de 2-0 e aí a vantagem do América. Então o Cruzeiro precisa fazer uma vantagem de diferença, o saldo de gols de 3 gols. Então o Cruzeiro tem uma missão muito difícil contra um time muito bem treinado, muito bem armado, como o América, dentro de casa. Então o Cruzeiro quer pelo menos se despedir de forma honrosa do Campeonato Mineiro, se assim o Cruzeiro conseguir, né? Porque até aqui a gente não conseguiu ver um padrão de jogo. Última do Cruzeiro, Rafa Nobre. Ô Pedro, Daniel Júnior deve mesmo ficar de fora desse segundo jogo da semifinal contra o América. O jogador realmente não treinou hoje. Por outro lado, o volante Fernando Henrique, que viria para ser titular do Cruzeiro, ele que fez uma cirurgia no joelho, ele segue uma recuperação muito boa, deve ser uma opção já para o início do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro com boas e más notícias nessa terça-feira de trabalho. Valeu, Rafa Nobre.